você tem intensidade. Então, se houve uma decisão assim, então há algo acontecendo ali para mudanças mesmo. Conversão, né, Flávio? Sim. Beleza. A senhora falou sobre a nossa proximidade, né, que a senhora notou. Eu falo que hoje eu vivo o legado dos meus líderes anteriores, né? Então, como a senhora citou, eu cresci na igreja, né, praticamente. Então, eu passei por diversos líderes e eu sempre fui a liderada que gostava de estar próxima dos líderes. Mas por quê? Porque eu tinha uma intenção, a intenção de aprender. Né? Então, eu Era sempre tive, intencional, sempre foi. exatamente. Então, eu sempre gostei de estar próxima e hoje eu falo que eu vivo o legado de cada líder que passou na minha vida. Então, por isso que a gente sempre traz os liderados próximos da gente, por quê? Porque daqui uns anos podem ser eles. Daqui um Exatamente. ano eles podem estar liderando tanto o Ministério de Adolescentes como qualquer outro, né, da igreja. Então, essa proximidade vai ensinar eles e vai preparar eles para o futuro. Né? Porque a etapa da adolescência, eles não são mais inocentes como criança, mas eles não têm a maturidade de um adulto. Então, eles estão construindo uma personalidade, eles estão construindo uma identidade. E essa identidade, ela só vai ser firmada através do conhecimento que ela tem hoje. Né? Então, se nós temos essa oportunidade de levar esse conhecimento, então o nosso papel como líder é esse, né? O Trazer o conhecimento de conhecimento. Deus, da palavra de Exatamente. Deus, né? Sim, Porque quando se fala sobre esse conhecimento, nós estamos falando aqui de princípios de sim, vida, né? exatamente. Princípios que vão fazer a vida dar certo, Exatamente. né? E não é aquele bando de informação, aquela coisa horrorosa que se tem hoje. E pensa, por exemplo, porque eu pego aqui meu celular no dia a dia, mesmo dentro de assuntos que me interessam, gente, é tanta informação. Tem coisa que a pessoa vai falando, fala, não, eu vou passar isso aqui Uhum. não, eu vou pegar no ponto. Você imagina a cabeça de um adolescente, E eles são curiosos, né? Esse que é o problema. né? Então, eles não têm essa destreza igual a gente fala, não vou ver isso, vou ponderar isso, Sim, aquilo. Eles não, tudo eles querem conhecer. Né? Então, por isso é, que a gente tem que ensinar o princípio, igual a senhora falou, da palavra. Tem até um versículo em Salmos que fala como o jovem pode manter firme a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra. Qual palavra? A palavra de de Deus. Deus, é verdade, é Então, é esse verdade. ensino que a gente tenta levar, porque se eles não encontram em nós, eles vão procurar no mundo. E o ensino que o mundo traz é um ensino que não vai, né, fazer eles terem uma identidade em Cristo. É verdade. Então, esse é tem sido o nosso papel, né? Tem sido a nossa missão, né? A nossa missão diária. Não é fácil, é um desafio. Lidar com adolescentes é um desafio. Né? Então, a mentalidade deles é totalmente diferente. Mas nós já passamos por essa fase. Então, a gente precisa entender que, assim como nós passamos, eles também vão passar. Né? E como nós vamos deixar que eles passem essa fase? Então, parte de nós, como líderes, parte dos pais, Sim. né, a orientar. Sim, os pais, eu quero até colocar com vocês a questão dos pais, porque muitos, se não estão nos vendo, depois vai vendo, né? Sim. É porque o tema ali está interessante, né? Entendendo nossos adolescentes. Os pais, Flávia e Johanna, assim, eu já tive adolescentes, sou mãe as minhas duas filhas já são de fase adulta, Uhum. né? Mas assim, que a gente precisa como pais de adolescentes? E a mesma questão é o que você colocou, é a mesma questão de vocês que vamos considerar pais espirituais de Uhum. adolescentes, né? A gente precisa entender isso. Os pais no dia a dia, sobre cada desafio da rotina de um filho com um filho adolescente, precisa entender e até tentar pensar e lembrar um pouco da sua própria adolescência, né? Da Uhum. sua própria adolescência. E pensar em se colocar no lugar, né? Se colocando no lugar da pessoa. Porque, gente, esse negócio de se colocar no lugar faz com que a gente crie uma excelência, sabe? Verdade. Do nosso relacionamento com qualquer pessoa. Porque vocês concordam comigo que tem pessoas difíceis de se amar Sim. e de se conviver, não é? Então Sim. a gente vai puxando aquilo, se colocando no lugar da pessoa. Porque um adolescente rebelde, vamos falar assim, Sim. Uhum. ah,
É difícil você amar e Sim, se dedicar não, menina e tal, né? Falta paciência, falta sim, aquela. Mas a gente se colocar no lugar, isso é ideia de Deus. Porque Jesus se colocou no nosso lugar. verdade. E quando Jesus vem se colocando no nosso lugar, isso não era, era já um propósito estabelecido do próprio Deus, do próprio Pai Criador, Uhum. né? Então, a questão dos pais, comece a se colocar no lugar. Assim, Flávio Hanna, eu queria até. E o outro momento bem doído, muito doído, foi quando nós enfrentamos o Covid, né? É, Entrou a pandemia e mesmo com a pandemia, nós continuamos, nós nunca paramos, né? Pastor, pastor não tem direito de não parar, né? para, não. Não para, não, é Não verdade. para. E a gente, Pastora Cristiane, você concorda comigo? É a nossa alegria, não e é? é isso, né? É o sentido da vida pra gente, né? Eu, durante todo esse período, um dia eu falei para a igreja, eu poderia muito bem ter parado. Eu poderia. Sim, sim, Porém, o que que eu ia fazer? é, Por quê? Porque o Senhor me chamou para isso. Eu exatamente. ia ficar lá em casa, eu ia visitar um, eu ia visitar outra. E aí? O Senhor me chamou, eu não ia dar continuidade a esse legado que o meu marido deixou É, e, e o que ele me comissionou. é. É uma missão, sabe? Eu não Porque pensava, ali, na verdade, eu não pensava, porque eu falava para o Cláudio, falava assim, amor, vamos combinar uma coisa aqui, meu filho? É, eu bem vou combinadinho, primeiro, vamos combinar, eu vou primeiro, porque se você for primeiro, meu filho, acabou o ministério, acabou minha vida, acabou a olha, igreja, acabou tudo, porque eu não dou conta de continuar. Eu não dou conta, eu não tenho ministério, meu ministério é louvor, meu ministério é administrativo, eu de estou do seu verdade lado, você de achava que você verdade, estava de verdade. levantada por Deus para adorar, só cantar, Isso, reger ali o louvor, pronto. a A minha vida adoração. inteira foi líder de louvor e fazia com muito Uhum, amor, sabe? uhum. Fazia aquilo. E eu acreditava mesmo que o Senhor me chamou para aquilo, né? E aí, quando entrou a pandemia, nós entramos no processo nós somos contaminados pelo o vírus, né, do Covid. Eu, o Cláudio, a Simone, minha irmã, o Sim, Rony, meu cunhado, esposo da Simone, e o Vitor Gabriel, o filho da Simone e do Rony. Só que aí, graças a Deus, o Rony e o Vitor Gabriel não teve grandes dificuldades, sim, né? recuperou mais É, rápido. porém, eu, o Cláudio e a Simone, nós ficamos muito ruins, né? E vocês me desculpem, Faz eu parte, emociono mesmo quando eu faz falo parte, sobre pode isso, ficar né? tranquilo. E aí, nós três, nós tivemos que ser hospitalizados, né? E eu tive 50% do pulmão contaminado, a Simone ficou com 80% do pulmão contaminado Meu e o Deus. Cláudio ficou com 90% do pulmão contaminado. Mas assim, Rosana, quando nós demos entrada ali no hospital, que a gente foi internados, né? Hum, Eu, para mim, nada disso iria acontecer. A gente se separou ali, eu fui para um hospital, ele foi para outro, Ficaram né? separados. A gente se despediu, dizendo que amava um ao outro, dizendo que tudo ia dar certo, né? E aí cada um foi. E durante o processo de internação, a gente foi ficando pior, a gente foi ficando pior. É, eu lembro que teve que alugar aparelhos, né? Sim, Então, muito doído isso, muito doído você procurar o ar e não ter, Deus me né? livre, é E hoje verdade. tem gente que reclama da vida. Gente, Deus deu o ar É, para respirar, você está respirando bem. Então, por que reclamar? Não é é, verdade? é verdade. Então, quando a gente tem passa por essa situação de quase morte, de morte, a gente vê o quanto a vida é frágil,
quanto a vida é frágil É e o verdade. quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. Totalmente, o controle é todo dele, Todo dele. né? E Verdade. nós permanecemos ali, nós ficamos internados, passamos pelo processo, e durante todo o tempo a gente orando, todo mundo clamando, todo mundo acreditando no milagre, né? E eu saí no dia 9 de fevereiro, eu saí do hospital. E aí, quando passou o dia 10, no dia 11 de fevereiro, o Senhor chamou a minha irmã, a Simone. A Simone mudou de endereço, foi morar com Jesus, né? E a Simone era minha amiga, Muito muito, próxima, muito, né? muito, De muito. você. Todo mundo pensava que a gente era gêmeos, porque a gente só andava junto, sabe? Eu, ela, a Raquel, a gente sempre foi. A Raquel é a minha irmã que mora em Brasília. Então a gente Vocês sempre. eram 3 irmãs, né? Nós éramos 6, né? Eu, a mais velha, depois a Simone, aí a Raquel, o Júnior, Ah, tem uns o Júnior, meninos, né? aí depois que o papai casou de novo, aí veio a Cleia e a Sara. Então, e a nossa família, a gente sempre foi muito ligada, a gente sempre foi muito em carne, Unido. muito unido, a gente sempre junto, sabe? E, e, e aí a Simone, Deus chamou a Simone. Eu sofri demais, porque ela unha carne comigo, minha amiga, e aí sem a Simone, e eu chorava ali dentro daquele apartamento, a Raquel estava lá comigo, a gente ficou desesperada, assim, sabe? Foi muito doído receber aquela notícia. E eu estava ainda, tinha um dia que eu tinha saído, Recuperando, eu estava né? ainda em casa, ele me liberou, o médico, mas eu estava com cilindro, estava com oxigênio ainda, Sim. sabe? E, e, e eu só falava uma coisa, Senhor, ok, pai, o Senhor levou a Simone, mas deixa o Cláudio, não leva o Cláudio, não. Era a minha Meu oração, era Deus. a minha oração. E aí passou um dia, no outro dia, o Senhor chamou o Cláudio. Muito duro, né? Nossa, não existe dor, não tem Não. como Não dá para dimensionar, não dá. absorver, né? Por mais fé que a gente tenha, firmeza no propósito de Deus, por mais que você sabe, vive, crê, que a palavra diz tudo coopera para o bem, tudo, esse tudo significa tudo mesmo, em tudo que nos acontece, tudo coopera para o bem. Mas naquele momento ali, é duro, né? É muito doído, é muito É doído. duro. E aí lá no dia do sepultamento dele, nós estávamos, porque a gente estava em Goiânia e a gente sepultou ele em Anápolis, né? Nós fomos para lá e lá em Goiânia, na porta da nossa igreja, nós chegamos ali, a gente foi fazer um cortejo para Anápolis. E aí, lá na porta, eu recebi duas palavras de Deus. Uma foi da minha tia, pastora Beth, e a outra foi da pastora Terezinha, irmã do pastor Eliezer, irmã da pastora Cida, do pastor Eliezer. E a tia Beth disse para mim assim: olha, Deus está me mostrando que você vai continuar o legado do Cláudio. Olha. E no início, Então você já recebeu um bilhete do céu na em hora, relação a isso antes até de enterrá-lo, né? antes. E aí, na hora, ela falou assim: olha, primeiro vai ser um refúgio, depois vai ser um desafio, Olha só, até se tornar um grande ministério. olha só. E eu estou na fase do desafio. Estou na fase do desafio. E a Terezinha mandou para mim a palavra de Moisés e Josué. E o Senhor dizendo para mim: seja forte e corajoso. Eu, Oh, Senhor, seu Deus. Deus, estou contigo. Glória a Então eu Deus. carrego essa palavra. Eu carrego essa palavra na minha vida sempre, sabe? Seja forte, seja corajosa, porque não seria fácil. Porque não seria fácil. Não foi fácil para Josué substituir Moisés. Não Não foi foi fácil, fácil. é Mas lá verdade. na frente, Josué orou e o sol parou. É O verdade. Senhor respondeu parando o universo É por causa da verdade. oração de Josué. Então,
não tem sido fácil superar tudo isso. Eu digo assim, olha, o luto, ele chega e você sabe muito bem disso, né? É, Vocês também superaram aí a perda da pastora Teresa, da pastora Dilamar, da pastora é, Denise, guerreiras, amadas é por verdade. toda a família, por todo Goiás. Então você também sabe o que é esse É, processo. É, quando eu dizia assim, olha, eu não vou continuar, eu não dou conta. Eu estava falando eu. Porém, hoje eu não vivo eu vivo Cristo. Cristo. E nesse processo eu descobri uma força que eu não conhecia, porque eu digo assim, olha, 2021 foi o pior ano da minha vida. Sim. Quando eu perdi os meus amados, mas também foi o melhor ano da minha vida de intimidade com o Pai, Uhum. porque eu fui para o colo dele de uma forma que eu nunca tinha ido antes. Isso é tão importante, você está falando isso com a gente, porque é, é o lugar, né? É um lugar É secreto. aquele lugar secreto, ali, o seu lugar ali é só seu, É, não é? é, E como ele é tão assim, esse Deus pessoal, né? Que nos entende tanto, que nos ama tanto, aquele lugar ali é seu. Então você pode desfrutar dele. E você sabe, eu assim fico pensando das pessoas que não conseguem acessar, né? o Então, secreto. como que passa o luto sem acessar esse Deus Pai, É né? impossível. Não É por é? isso que muitas pessoas ficam anos e anos e Anos e anos e anos. anos remoendo, remoendo, brigando com Deus, É. não aceitando, Desistindo, né? desistindo, Desistindo. sabe? Por que que eu acho assim que na minha cabeça eu consegui superar? Porque eu tenho uma família muito especial. Eu tenho uma família assim que me apoia, que me acolhe, que sempre está do meu lado. Eu amo demais. Quero até mandar um beijo para minha família. Meu sobrinho Sim. Enzo falou assim: Olha, se minha tia não falar de mim, hein? Beijo, Enzo. Quero mandar um beijo para toda a minha família que está Beijão ali. aí, Enzo. E a minha família sempre me acolheu, sempre me acolhe. Eles falam que eu sou forte demais, que eu que dou apoio para eles. Mas, na verdade, eu me acolho neles, assim, sabe? Sim. Minha família, minha igreja. Como eu estava falando para você hoje de manhã, o Cláudio, ele me amou tanto. Eu tive um príncipe na minha vida, É. né? Que cuidou de mim, assim, Isso era visível o tempo em todo, né? todos os detalhes. O Cláudio cuidava de mim, ele me amparava, ele era meu amigo, sabe, meu E companheiro, sempre vocês dois, porque vocês não sempre tiveram filhos, né? justo. A gente não teve filho biológico, a gente tem os filhos espirituais, né? Esses aí são muitos, né? Então, e ele, toda a vida, ele ensinou muito a igreja a me honrar, a me amar, Sim, sabe? Ele falava assim, gente, façam tudo pela pastora. Ame a pastora, porque vocês amando a pastora, vocês estão me que amando. coisa linda, Ele era desse jeito. Ele maravilhosa, não né? importava nada com ele, mas que fizesse tudo para mim. Então, eu era a bonequinha dele mesmo. Pastor Elias tem razão. Tem razão, ele é. São técnicas, né, que a gente utiliza, mas é uma área muito importante da psicologia, Sim, na minha visão, que né? isso. E isso, pastora, é que vai gerar uma inteligência emocional. Quando a Uhum. gente consegue ressignificar, por exemplo, você vai perceber que você não é burro. Você vai perceber que você é inteligente. Por quê? Porque a inteligência tem vários níveis. Os meninos são inteligentes para trabalhar com estúdio. O pedreiro é inteligente para trabalhar em construção, Sim, né? Nós recebemos de Deus o dom de ministrar a palavra. Então a inteligência tem vários níveis. se desenvolve, né? A Exatamente. inteligência ela é desenvolvida ali, né? Através de receber as informações, Isso. conhecimento, né? Não é incrível isso? É. Então ninguém é burro. Não existe burro, pessoa burra, incapaz, não existe. Não Ela é capaz de existe. alguma coisa, né, pastor? É. Então essa crença negativa a gente tem que trabalhar ela. A partir do momento que a gente consegue ressignificar as crenças e mudar, a gente começa a ter pensamentos diferentes. E o pensamento diferente, ele muda o comportamento.
É verdade. entendeu? E aí a pessoa melhora. Ela melhora psicologicamente. Então, por isso Reage, que a né? psicoterapia é tão importante, entendeu? Isso é trabalhado dentro do consultório, na psicoterapia, né? Entendi. Então, a inteligência emocional, pastor, ela está muito ligada com isso, de eu conseguir ter resiliência naquilo que está me machucando, né? Dos traumas que eu tive na vida. Muita gente é muito traumatizada. E tem pessoas que às vezes vai ao psiquiatra. Então ele é medicado, né? Ali identificou, é depressão, são Uhum. gatilhos de ansiedade e tal, né? É, E a pessoa é medicada. E muitas vezes essa pessoa não quer ir para o psicólogo, é. mas uma coisa ajusta-se à outra, né? Ela Uma precisa coisa dos se ajusta à outra, e é profissionais. interessante que se a pessoa melhorar psicologicamente, ela não vai precisar, daqui a um tempo, de ficar dependente do remédio, né? Então Exatamente. ela precisa realmente fazer psicoterapia. Fazer essa ponte, né? A Fazer essa. psicoterapia é muito indicada para isso, para todo tipo de doença e sintoma emocional, né, pastor? Os principais eu listei aqui, ó, ansiedade. Hum, Ansiedade hoje é carro-chefe das questões psicológicas, né? O que que vem a ser ansiedade? Ansiedade é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, lá em Filipenses 4:6, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas petições. súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele dá uma lição sobre isso, estou citando Bíblia também, por ser pastor, vamos falar dos dois assuntos, Claro, né, pastor? vamos. E tá tudo engranado, A não é? ansiedade é um sofrimento pelo dia de amanhã ou futuro, uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, você fala para ela que amanhã ela tem que ir no médico, ela vai nem dormir de noite. Sobe a pressão. É, exatamente. E aí começa tudo ali. Pode gerar até uma síndrome de pânico, Sim, se a pessoa não souber lidar com aquela emoção de ansiedade. é. Então, a inteligência E a, emocional entra nisso. Eu tenho que ser inteligente emocionalmente para lidar com as minhas sim, falhas, né? sim, Aí eu vou aprendendo a trabalhar, pastor, e aí eu vou melhorando, né? Então eu tenho que aprender. É sim. aprendizado cada dia, né? É uma fisioterapia emocional, né? Você vai Exatamente. ali treinando os músculos, os nervos disso, e vai, na verdade, fortalecendo a defesa, É. né? A Uhum. defesa, né? Muito, muito impressionante. A questão, é, assim, que eu queria ver com você, é, é uma coisa assim que eu tenho comigo também, e às vezes a gente ouve, né, profissionais também comentando, ali as primeiras infâncias, Uhum. né? Então, por exemplo, é, tá virando de um jeito, a atualidade, a realidade de famílias hoje, maioria, o não colocar os limites. É. E com isso vem eh, fazendo o que quer, cada um faz o que quer, né? Uhum. E, na verdade, pastor Silmar, aí eu vejo o seguinte: se perdem por não terem um molde, É, não é? com certeza. A criança, o adolescente, ele precisa de uma autoridade. O lar precisa de liderança. É Por verdade. onde a gente vai, existe liderança, né? Então, parece que nós estamos assim num tempo que os pais não têm dado conta, têm desistido disso, não têm tempo para isso, não investem nisso, né? E eu vejo assim, a pessoa, aquele filho, aquela filha, aquela pessoa vai crescendo e ele precisa do molde. E eu acredito que vem ansiedade, que vem depressão, que vem por se perder, porque ele não tem essa sequência. Ele É. não tem esse equilíbrio, ele não tem, não é A verdade? desestrutura familiar é problemático, né? Exatamente. Se Exatamente. não tem uma estrutura familiar na vida de uma pessoa, que é a base da vida dela é a família, né? Ela não vai conseguir se desenvolver bem, né? Agora, é interessante a senhora falar isso, porque eu estava aqui exatamente pensando no seguinte: com a tecnologia avançando como está, né? As crianças estão conseguindo
Você pega hoje uma criança de 1, 2 anos, ela já consegue mexer no celular, Sim, a tela, a tal né? da A tal tela, da né? tela. E isso era inimaginável no nosso tempo, né? Eu, Exatamente. por exemplo, sou do tempo que eu Eu sou gostava mais de. velha, hein? Eu ainda A sou senhora, mais velha que também. você, imagina no Eu meu sou do tempo. tempo de brincar de bolinha de gude na rua, tempo de Sim, brincar de esconde-esconde e pique-pega na rua. Isso não existe mais, acabou, né? Então, assim, e aquele negócio que a gente tinha, pastora, de que o pai e a mãe falavam, acabou, sim, né, pastora? Tomar bênção todos os dias dos pais, o pai e a mãe falou, não tem resposta, não tinha resposta. exatamente. Isso não tem mais. Por quê? Porque as crianças estão, a partir de 1 ano, 2 anos, os pais pegam as crianças para elas não chorar e colocam o celular na mão dela. E ela começa ali na tela, correr a tela e tal. Daqui a pouco ela já sabe trocar aquele de lugar, já vai entrando em coisas na internet que não deve. Isso vai gerando problemas para os pais, eles não estão percebendo, Exatamente. afastando os filhos deles, como a senhora falou, né? Isso vai gerando a desestrutura familiar. Então tem esse lado, e tem o lado também de que o pai, mas a mãe não toma atitude, né, de mudança, como a senhora falou. Então eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu fico aqui no celular, É. fica aí assim e tal, vai abandonando o menino. E ali no celular, qualquer coisa pode influenciar, Aí, pode trazer informações, exatamente, e né? aí pode chegar Moldes. moldes, informações, pode chegar uma pessoa lá e começar a conversar com ela, um Sim, pedófilo, né? Uma pessoa que está ali por trás, fazendo de conta que é alguém. Né? Tem tanta coisa no meio disso aí. A internet, na verdade, é um jardim do Éden, né? Vocês estão me ouvindo aí e vão concordar comigo. É um jardim do Éden. Como Deus falou para Adão e Eva, pode tudo, menos aquele lá. Aquela parte lá não pode. Só porque as pessoas fazem também como Adão e Eva fizeram. Não, eu vou tem que provar para me ver se é bom mesmo, É. né? Se não Não- pode mesmo. não restringe, né? Não Aí, como não tem restringe. restrição, as crianças estão, né? E isso está gerando problemas. Ó, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Sim. 3 a 5% de crianças no Brasil Incrível o hoje. número hoje, é Só incrível. porque, pastora, na minha opinião de psicoterapeuta hoje, psicólogo hoje, eu vou dizer uma coisa. A TDAH já existia há muito tempo, só porque não era diagnosticado. Tem uma coisa também, a gente não pode também, assim, tá tendo muito laudo, as crianças laudadas hoje, Impressionante. assim, na minha opinião, com todo respeito aos profissionais, eu sei que cada um tem, mas é perigoso laudar uma pessoa sem analisar direito, né? Tem que ser muito bem analisado. Avaliação. A avaliação psicológica tem que ser firme, assim, tem que Aham. ser verdadeira e correta, né? Com os testes verdadeiros, tudo certo, né? Bom, mas, o que eu estava falando, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está aumentando devido ao celular. Alguns casos de autismo também, que o autismo hoje está aí, né? Também como uma das Sai das na fila da. dificuldades, das dificuldades que as crianças estão enfrentando. Lógico que existem autismos que são, crianças autistas que são genéticas, recebem carga genética do pai e da mãe disso. Sim, tem a questão genética, Tem a né? questão genética, sim, pastor, mas tem também a adquirida. Sim, Através do quê? Você pega uma criança de 1 ano e coloca ela lá no celular, ela não interage. Lembra que eu falei do ser humano ter que interagir? Um dos sintomas mais importantes do autismo é que o autista geralmente não interage. ele Muito. cria um mundo, né, dele, né? Ele se Exatamente, ele é isola. fechado. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui na semana que vem, eu creio. Isso. Fácil Mais lidar, fácil, né? mais fácil. Quando se sabe, né? As questões dos sintomas, né? Isso. Você estava falando para mim, até a gente falando aqui, deu até uma frase de efeito aqui, que o autismo ele não tem um rosto, né? As pessoas, eu gostaria que você desenvolvesse esse assunto aí pra gente, a questão da pessoa olhar e falar, mas ele não Ai. parece autista, né? Isso aí é uma coisa que a gente passa Tempo todo. muito, tempo inteiro, né? E às vezes a vontade de responder é assim, não, quem tá errado é o médico, é os profissionais, e a pessoa que falou que ele não tem cara de autista é que tá certa, né? Aham. Porque isso joga fora todo o meu esforço, tudo que a gente tá fazendo,
e até mesmo o diagnóstico dos profissionais. Entendi. Mas isso aí é uma falta de conhecimento muito grande, né? As pessoas sabem muito pouco. Então, pastora, o autismo ele não tem cara. Ele não tem característica física, né? Entendi. E aí as pessoas às vezes olham, eu passo muito por isso. Às vezes faz aquele check-up ali do João e fala, mas ele não tem cara de autista, né? E isso é uma coisa difícil para os pais. É. Porque você está ali vivendo todo o processo, né? O Acompanhando, tempo todo se acompanhando. dedicando o tempo Uhum, todo, né? uhum. Os profissionais que lidam hoje com eles são quem? O psicólogo? Então, o João Pedro, ele tá de alta da fonoaudióloga, da fono, ele ganhou alta, né? Olha! Que foi assim, uma profissional maravilhosa, essencial na vida do João. E ele faz o acompanhamento psicóloga, né? Domiciliar, atende ele Ah, todos os dias. O João faz. Então, assim, a jornada ela é muito pesada. O João Pedro faz terapias de segunda a sexta, todos os dias, né? Então, mas o resultado é muito bom, muito né? bom, A muito gente bom. vê ele aqui, porque, veja, a igreja O é antes muita e o depois, gente. né, da É, terapia. isso, e a gente vê ele aqui hoje assim, ele é uma criança, ele tá muito bem. Ele tá muito bem, Ele tá graças muito a bem. Deus. Ele só não gosta do dia que eu prego. Porque a Ariane vai explicar sobre isso. Mudanças, né? Você estava Mudanças. compartilhando comigo que vocês tiveram que mudar de casa. E ele Esses dias sentiu, né? não mudou nem da rua, né? Isso. Só de casa. E ele sentiu muito, né? Então, pastora, só fechando lá, ele faz com essa psicóloga, né? Sim. Faz a terapia ocupacional e ele é acompanhado também pela pedagoga, Sim. que também ajuda ele. E são essas terapias, faz a ecoterapia também, né? Que é Sim. aquela no cavalo, que ajudou muito ele também, porque ele tinha muita, assim, dificuldade motora, tinha muita flacidez, assim, no abdômen, a postura. E a ecoterapia, eu até falo assim, é visível. Às vezes a pessoa fala, mas será que isso funciona? Será que dá resultado? O dia que tem a ecoterapia, eu vejo tanto que ele fica mais calmo. Ah, tá. Interessante, né? E a questão da terapia, ela é algo assim personalizado, depende do que Sim, sente, ou, sim. ou todos passam pelo mesmo processo de Não, porque terapia? às vezes a dificuldade do João Não é não a é a dificuldade de do outro, outro. né? Entendi, Porque entendi, não é assim uma regra. Não entendi, existe nenhum autista igual ao outro, né? entendi. Às vezes há muita comparação, fala, mas ele não balança, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Não, cada um é único, né? Eu ia dizer isso. A gente vê no meio de tudo isso, assim, é um tratamento, é uma Tratamento. jornada, é uma estrada, mas tudo isso prova que a pessoa ela tem uma singularidade mesmo, não é? Tem. É singular. É. Deus, ele tem um conceito pessoal totalmente positivo de nós, porque Deus é a pessoa que mais sabe o quanto nós somos únicos, Isso. singular. Isso. E um tratamento desse, uma questão dessa, né, de ter ir por essa estrada do tratamento e algo que se manifestou, tá ali um autismo, tá ali uma questão neurológica, comportamental e Uhum. tal. No meio disso tudo, se percebe a singularidade, Isso. né? Isso. Isso é muito bom, Único, né? maravilhoso, Então, né? pastora, como você me perguntou, né, quando a gente mudou, ele teve muita dificuldade, porque ele tem uma rotina muito rígida, né? Então, ele gosta da rotina, gosta das mesmas coisas. Então, tudo que é mudança para o João, ele fica desorganizado, é difícil para ele, Sim, é difícil. Até mesmo assim, a gente estava arrumando a mudança e ele com muita dificuldade de visualizar que tudo que a gente tinha em casa ia para outra casa.
Aí ele Entendi. chorava e falava, mas como que eu vou fazer minha cama, minhas coisas? Ele não entendia, não tinha o entendimento que a gente ia pegar tudo e levar para outra casa, né? Então, Entendi. assim, a gente teve muita dificuldade até ele adaptar, Ele se se reorganizar, né? reorganizar, teve muita Sim, dificuldade. entendi. Você fez algo? E eu já tive muita experiência no meu Instagram, como eu te falei, pastora, de posts, de contando testemunhos ou falando do amor de Deus que super engajam. Olha só. O meu primeiro post de 1 milhão foi dando meu testemunho. A minha amiga Thalita, ela é psicoterapeuta aqui em Catalão. E ela queria muito fazer um post no Instagram dela. O Instagram dela é pequeno. Na época ela tinha 10 mil seguidores. E ela queria muito fazer um post em comparação com uma colocação na época que Bolsonaro deu. E ela falou: eu vou ser cancelada. Só que Deus tocou no coração dela e direcionou ela exatamente com o que ela ia falar. E o post dela Sim. viralizou. E ela Olha, ganhou só com aquele post mais de 15 mil seguidores. meu Deus, olha só. Então, quando é propósito. E o mais Sim, legal é porque tem coisas. Tem dia que eu tô assim, nossa, tô sem criatividade hoje, queria postar alguma coisa. E aí eu olho assim para a janela, e aí eu vejo assim, o Espírito Santo vai e toca. E não é nada, é só um videozinho da porta ou da janela, e é eu postar e escrever alguma coisa que vai. olha aí, É assim, é incrível. Tem vários, 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 olha vários, só. que não tem conteúdo de dica, não tem conteúdo de Sim, criatividade, mas sim. tem o conteúdo da vida, que é Deus, A né? reflexão. É, a A reflexão. reflexão que aponta para Deus. E é aquilo que você fala, a sede que o ser humano está e tem de Tem. Deus, né? E- No mundo de hoje, Ellen, tanta informação, tanta coisa. Mas tem palavras que elas vão direto na alma, Vão. Eu recebo né? muita mensagem. Já te É mandei mesmo? algumas, né, Já, pastora? você já me mandou É, algumas mensagens. eu recebo muita mensagem. Eu tenho uma seguidora que ela é do Rio Grande do Sul e ela falou que começou a ir na igreja por causa de mim. Inspiração do meu Olha, Instagram, de ver, né, eu postando. eh, e aí ela batizou lá depois que ela começou a ir para a igreja. Então, o dia que ela me contou, eu olha, nem acreditei. A gente conversa no WhatsApp. Saiu ali do Instagram, foi para o WhatsApp. sei, E aí eu falei: "Olha como que Deus é maravilhoso", é, né, a gente poder ser inspiração. Às vezes, eu tô no meio do culto, no meio do louvor, eu amo louvor, né, pastora, a senhora sabe, eu já te falei, o é, louvor fala absurdamente no meu coração. Mas às vezes é 1, 2 minutos que eu estou filmando que vai tocar quem tá lá do outro lado é a buscar aquilo verdade, ali também. é verdade. Não é para poder postar à toa, não é nada sem sentido, É é tudo com intencional, sim. intencional. Totalmente intencional, sabe? Os momentos que eu leio alguma coisa, os momentos que eu estou aqui na igreja, porque as pessoas estão sedentas. Então, quando ela vê que aquilo ali vai trazer alívio, porque é alívio, É pastora. Tem dia que eu chego verdade, aqui que eu saio aliviada, essa é a palavra. é verdade. Tem dia que eu parece que tudo que estava assim em cima das minhas costas, eu largo ali e vou embora para minha casa, Leve, aliviada e leve. E as pessoas precisam disso. claro. Então é tudo intencional. Não é à toa, eu não tô ali perdendo tempo, porque eu tô ali filmando, mas eu tô recebendo do mesmo jeito. Sim, sim. Entendeu? Eu não tô desconecta daquilo ali. Então, tem muita mensagem, já recebi muita mensagem de pessoas, contando os problemas. A gente tem um livro de oração na nossa célula. Eu tenho páginas e páginas com nome de pessoas e famílias Tem uma do célula na meu sua Instagram. casa. Tem uma célula lá em casa. E aí, de vez em quando, eu abro para elas me mandarem. E aí conto os problemas, eu pego o nome, eu coloco, a gente ora sobre aquele caderno. E aí outro dia uma me chamou falando, primeiro ela pediu para orar que o filho estava separando da esposa, e aí eles eram da igreja, e estava tendo muito problema. Aí eu peguei o nome da família inteira.
Um mês depois ela me chamou falando que eles estavam uma benção, Oh, glória a Deus. né? Glória a Deus. Então, assim, Vale a pena, vale a né? pena, pastora, Vale a vale a pena. pena. O É. fardo é grande, mas vale a pena. É verdade. É muito As- maravilhoso você ter esse retorno. É. Né, para doar. A maior prova de amor que foi dada à humanidade está em João 3,16. Porque Deus Ele amou amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, observa só. Porque ele amou, ele deu. Ele não deu e depois eu vou amar. Não, porque ele amou, Uhum. ele deu. Então, o maior doador. Foi o maior doador. A maior oferta a foi maior Deus que oferta deu. foi né? ele Foi. quem deu. Né? Ele deu É. esse A exemplo maior de todas as motivado ofertas. pelo amor. É uma oferta que nós nunca vamos dar. Ah, não. Como que eu vou pegar minhas filhas e dar a favor de alguém? Não. A gente vai fazer Não, isso? não. Não é? Não. É coisa de Deus mesmo, É, esse coisa de negócio. Deus. Né? Né? Então, Regina, quando fala aí 2000 e tantos versículos sobre dinheiro, o dar, o se desprender para dar, vem da pessoa mais autêntica sobre Sim, o dar, né? Sim, Que é o próprio Deus. Isso. sim. Ele deu o seu filho unigênito, ele não tinha 10 Não e tinha. escolheu Não um tinha. entre Não. os Foi eu 10. primeiro. Não é? Único. Ele, Único. Depois, ele primeiro e deu o único. único. É o único. E aí, agora, gente, de uma coisa passa para outra, de uma coisa passa para outra, mas está tudo ligado, né? Aham. A empolgação aqui do nosso assunto. Mas veja só, a Joyce está aqui, se meus pais são incríveis. Ai, No chat aqui ao vivo. Beijo. Mas, gente, olha só, a questão da. Aí a Bíblia vem e aí está escrito, está registrado lá. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Sim. Então, a doação de Deus fez vir para Deus filhos. Filhos. É mesmo. Porque se É tem uma verdade. pessoa que ama ser pai, é Deus, né? É verdade. Ele ama ser pai, Sim, sim. né? Porque eu vou te dizer, não é fácil, Não né? é? E ele Pensa. tinha um único filho. único filho. E ele foi dar. E aí, às vezes, alguém está perguntando aí, uma coisa já passa para outra, mas não podemos deixar de esclarecer. Não. Aí muitos podem perguntar, mas como assim? Quando Jesus veio, quantas gerações já tinham passado, taratara? Mas a gente não nasce filho Não. de Deus. Não. Todos nós nascemos criaturas. Criaturas. A condição de nos tornarmos filhos está clara no Evangelho de Exatamente. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam Jesus, Isso. deu-lhes o poder poder. de serem feitos filhos de Deus. Eu acho incrível quando fala isso. Deu-lhes Não é? o poder. Poder. Não é qualquer coisa, gente. Não, Não é não, qualquer não, coisa. não. É o poder. o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele era unigênito, ele foi a doação de Deus, a oferta de Deus, ele deixou de ser, ele continuou sendo, né? Ele ressuscitou, sentou-se à direita de Deus. Quer dizer, Deus não o perdeu na eternidade, Não. né? E aí ele passa a ser o primogênito Isso. entre muitos irmãos. Isso. Olha o quanto Deus ganhou Exatamente. com o que ele doou, com o que Exatamente. ele deu. Exatamente. O exemplo está no próprio Deus. Exato. Isso. Foi a semente, né? A Foi a semente. semente, né? Porque ele precisava disso. Então, assim, a dádiva, quando nós doamos, quando nós damos algo, quando nós ofertamos, quando nós contribuímos, a dádiva beneficia quem recebe, mas beneficia também o doador. Claro. E a Quando- pessoa tem que dar de coração De coração, aberto, porque desprendido. quando você faz isso por obrigação, até na lição de contribuição fala sobre isso, eu acho bem engraçado. Que quando fala-se na hora da oferta, né? Vamos ofertar, vamos dizimar, às vezes parece que tem pessoas que parece que vão assim, indo para a cadeira do dentista fazer uma extração séria do dente, né? E na verdade era o momento que a gente tinha que ir com mais alegria, porque quando você consegue imaginar Jesus ali recebendo, mas Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa mesmo não. Isso Ele de dona jeito do nenhum. ouro e da prata. Ele não precisa de jeito nenhum. Não precisa de jeito nenhum. Ele precisa saber aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos. Nós somos desprendidos. É. Como que é isso? Ali está sendo testada a fidelidade, Nesse a voluntariedade. Exatamente. Isso. Quando a pessoa ela faz isso por obrigação, ou porque, nossa, tá todo mundo olhando, nossa, eu tenho que fazer, nossa, eu tenho que ir, nossa, então, na verdade, vai beneficiar somente a quem recebeu. É. Mas a você que foi o doador,
Não beneficiou em nada. Porque ali o esquema ali de Deus, nossa condição em dar é a alegria. Isso. Com É dar alegria. com alegria. Com alegria. A Bíblia nos ensina Exatamente. isso, Exatamente. né? É a alegria. E a É. fé faz isso, né? A fé forja Faz. isso na gente. Né? Exatamente. Então, gente, às vezes você está nos ouvindo aí, falando, gente, mas eu não tenho fé para contribuir, eu não tenho fé para dar para as pessoas, assim, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de, né? Aham. Então, nós também não nascemos com essa fé. Não. A gente foi caminhando, a gente foi adquirindo, Aham. né? Eu fui orando porque eu queria ser uma ofertante assim bacana mesmo. E hoje eu já consigo, e para começar isso, dentro das minhas despesas Aham. mensais, Sim. para mim não era fácil Não. no tempo. Mas aí o que que acontece? Eu deposito a minha semente com alegria, Deus multiplica para mim. Sim. Não Né? tem como ser diferente. Não tem. Senão você pode, se isso não acontecer, pode. Ela é uma pode semente jogar lá. viva, Regina. Você Sim. vai lançar, vai brotar. Vai brotar. Ela é uma semente viva. Não E o tem viver como com ser Deus diferente. abre o coração da pessoa. É. A pessoa abre o coração e ela vê que aquilo ali vai ser alegria, vai ser um crescimento para ela. Exatamente. Faz parte Né? da vida cristã. Então, assim, então é um ciclo. Tem até aqui, né, um quadrinho aqui. É um ciclo. Então, dar, consequentemente, você tem as necessidades supridas, consequentemente, você tem um crescimento material. Entendi. Entendeu? Não tem como. Ah, eu quero ser Vem a rico. prosperidade. Eu quero Vem. ser rico. Sabe uma forma e que a gente tem que levar isso ao pé da letra? Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas. Lembrando sempre que Jesus não morreu para que nós fôssemos prósperos. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Isso. A prosperidade é uma consequência da nossa Da obediência da aos obediência. princípios. Exato, fugiu Né? a palavra, da Isso. Da obediência. obediência aos princípios. Isso. Exato. Princípios. Porque Aos princípios. você abriu o nosso papo aqui hoje dizendo, são 2.000 e tantos versículos. Quer dizer, gente, 2350. nesses versículos estão ensinamentos profundos, Exato. princípios, fundamentos. Sim. Né? Sim. Nesses 2.000 e tantos Sim. versículos, tem fundamento que vai construir a prosperidade. Exato. Né? Exatamente. Então, isso aí é aos poucos. Você vai fazendo, você vai crescendo. E outra coisa, é uma coisa que o pastor. A primeira vez que eu escutei o pastor falando sobre isso, com certeza ele já tem falado antes, mas que mexeu assim comigo, ele falava sempre muito, ele fala muito sobre a constância. Sim. Constância. Não tem como eu vou dizimar e ofertar esse mês. Ai, mês que vem não vai dar, não. Ah, não sei o que. Gente, é constância, é fé, É fé. sabe? É fé. E eu acho É bacana. premissa, né? É. A premissa. Eu acho bacana, assim, quando tem lança essas oportunidades da gente, como agora a campanha nova, Sim. né? E eu sempre falo pro pessoal nos grupos, falo, gente, participa, pega mesmo, vai lá, faz voto com Deus. Gente, não tem como, vai ler Malaquias 3:10. Né? Vai lá ler Malaquias 3. Vai lá, não tem como, fazei provas de mim. Na turma passada, uma pessoa perguntou assim: será que não está errado? Será que é pecado eu fazer provas com Deus? Uma pessoa me perguntou. Eu falei, não está lá escrito lá em Malaquias. E fazei provas de mim. Sim, Se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção sem medida. sem medidas. Sem medidas. É. Né? Então não está errado, não. Está certo. É a palavra quem manda. É a palavra quem diz que nós podemos Ensina, fazer sim. provas. Né, fazer prova com Deus. Né? Então, eu acho muito bacana. Eu gosto muito dessa aula sobre contribuição. Sim. Porque Ensina essa muito, aula né? mexe demais com a gente. E cada vez que eu ministro, eu aprendo alguma coisa diferente. É muito bom, né? É Não muito somente essa, né? Todas, né? Todas. Todas, Agora, todas. assim, eu tenho as minhas aulas de... Preferência. Eu tenho. Como que é isso hoje para você? Porque eu vejo você chegar na igreja com estojo, a guitarra e aquele negócio todo, né? E monta daqui, monta dali. Geralmente a gente encontra aqui na porta, geralmente domingo de manhã, aos domingos de manhã. E esse adorador, conta para nós. Era um rapaz perdido, pode dizer perdido, Pode. e que como praticava essa questão do estar perdido, ia perder também, né, Lucas?
estava perdendo os filhos, estava perdendo a esposa, estava perdendo a oportunidade de tudo dar certo, estava perdendo na vida, envolvido, né? Mas hoje não, desse álcool todo, né? Dessas brigas todas, né, Mirislene? Dessa situação toda, dessas drogas, como nós colocamos aí até o título no podcast hoje, né? Você vem para Jesus, e aí então, eu acredito que aqui, que você, nesse ponto aqui, você vem para Jesus, é que você descobre realmente o propósito da sua música, não é? Foi onde que, vamos dizer assim, onde que fechou tudo, né? Deus deixou eu ir lá pro mundo para começar a aprender um instrumento, alguma coisa assim. Não tinha interesse em estudar e nem praticar, mal tirava uma música. Até um dia o pastor até brincou comigo, ó, encontrei o Orides, ele tava falando, nossa, o Lucas aprendeu a tocar. Porque assim, era uma questão da gente. Eu não transmitia a segurança que eu transmito hoje quando eu tô tocando guitarra. Porque hoje em dia eu pego aquilo ali para poder fazer. Eu até falo para Milizene, dia de quarta à noite é dia de tem que tirar as músicas para ensaiar na quinta. Você é fiel à agenda sua. Isso. Da mesma maneira que a senhora tem que preparar a palavra, eu tenho que Claro. preparar as Sim, músicas claro. para tocar no altar, né? E assim, eu não subo, eu falo para Milizene, se for para me subir de qualquer jeito, eu não subo. Certíssimo. Então, eu compro muitas aulas aí de guitarrista e vou fazendo, vou aprendendo, sabe? Cada dia mais aprende alguma coisa. Tem dia que até assim eu falo assim, nossa, eu dei conta de fazer isso aqui, uma coisa assim que eu nunca pensava que eu fosse dar conta de fazer. E quando você faz esse acorde diferente, alguma coisa que você faça na guitarra, você traz para si que ali está uma ajuda, uma empurrada do Espírito Santo, Já aconteceu, até do falei, sobrenatural. isso, até falei com a Mirislene. Porque toda vez que quando a gente vai fazer oração antes, eu peço, né, para os anjos estarem ali junto comigo, se for para me errar, para me ajudar, alguma coisa assim. Teve um dia que ia fazer uma nota errada, eu senti algo empurrando meu dedo assim, ó, para poder fazer o certo. Eu até falei para Mirislene, falei assim, Experiência nossa, incrível, né? foi uma coisa assim diferente, sabe, que Sim, aconteceu comigo. sim. Então a gente te vê, teve até um dia que, não sei se foi mês passado, que assim, o louvor foi fluindo e foi saindo assim notas que eu não sei se falar assim, toque isso aqui de novo, eu Você não sabe não se sei. sai. Entendi. Então assim, eu acredito muito que Deus tem me usado, e é uma coisa assim que eu gosto mesmo. Até mesmo quando eu era do mundo, eu gostava muito disso. Então assim, as pessoas acabam levando para o lado financeiro, que era uma coisa assim que não dá dinheiro, não dá assim. Se a pessoa for um músico e viver de patrocínio, alguma coisa assim, a pessoa pode até ter uma renda, né? Mas como a vida inteira eu trabalhei e isso era só um hobby, e aí acaba que algumas pessoas entravam nesse meio por conta de dinheiro. E aí acabava que eu ficava sem tocar, às vezes por conta disso. Não, não, lá não vai pagar bem, nós não vamos tocar. Então, acaba que nós ficava até sem tocar, né? Por conta disso. Agora aqui na igreja não, na igreja se quiser tocar quase que todo dia, É. tem todo dia tem GD, tem Muitas várias. programações, Isso. né? Muita coisa, né? Lucas, então, e essa questão da música, eu gosto muito desse assunto, adoração, né? Adoração é a coisa que mais atrai Deus pra gente. E quando você fala
Ah, eu senti aí, Mirislene, um empurrão. É porque hoje, Miris, olha o tanto, olha a diferença, né? Gente, olha a diferença de Jesus resgatando, de Jesus entrando na vida de um casal, na vida de uma família, porque antes eram experiências muito amargas, muito tristes para você. Hoje, seu marido, ele sobe e no altar, ele ministra adoração, ele adora e ministra adoração a Deus, né? E ele desce dali, ele te compartilha uma experiência com o Espírito Santo. Quando você fala dessa experiência, Lucas, o que é que acontece, que a gente percebe? Deus para você, hoje, é um ser pessoal, não é? Você pode dizer, ele é meu pai, ele está próximo de mim, eu o tenho conhecido, porque a gente, eu conheço Deus, sim, se a gente disser assim, é errado falar eu conheço, não é errado falar eu conheço, mas a gente sabe que quando a gente fala eu conheço, eu tenho ainda muito a conhecer. A própria Bíblia diz assim, ó, prossigam, né, conheçam e prossigam em conhecer a Deus. Então é uma coisa ilimitada, infinita, né? E quando você conta esse testemunho de um simples acorde ali, de um mover do seu dedo ali naquelas cordas, e aí eu te pergunto, o que vale mais a pena, né? Porque ele fez um paralelo aqui na nossa conversa. Ele disse, então eu não ia tocar porque o pessoal não ia pagar bem. Não, hoje eu tenho a liberdade de vir. E o que me governa hoje é o seguinte sentimento, é a seguinte consciência. Há um Deus, há o verdadeiro Deus, e ele me encontrou. Porque, gente, o amor de Jesus encontrou vocês. É verdade. Não é? Ele encontrou vocês, ele abraçou vocês, ele mudou a rota, ele ele praticou aí uma metanoia, né? Uma mudança radical de mente, de comportamento, né? Que a gente está falando aqui. E aí, então, eu vou para a casa em que eu e meus irmãos nos reunimos para celebrar esse Deus, para adorar esse Deus. Não é, Lucas? E todo tanto que você ensaiar e procurar fazer com excelência o que você desempenha, totalmente com voluntário. É totalmente voluntário. É por amor, não é? É por amor que você, com toda a nossa equipe aí de adoração, e é assim todos os ministérios de adoração, fazendo por amor a Jesus. Tudo que a gente fizer, Miris, por amor a Ele, ainda é pouco do que Ele fez na nossa vida, né, Lucas? E assim, quando era do mundão mesmo, tinha dia que a gente tinha que pegar até instrumento emprestado de outra pessoa para poder tocar, sabe? Então, assim, era um dinheiro falso, né? Vamos dizer assim, um dinheiro que não comprava nada, né? Porque eu não tinha instrumento, não tinha E não podia condição, comprar. não podia comprar, não tinha condição. Aí entrava a questão, quando a gente está preso em alguma coisa, a gente fala, eu falava para a Mirizane, não, eu não bebo, não. A questão da droga veio depois, assim, à tona. Ela sabia, mas nunca falava comigo. Eu também fingia que ela não sabia e a gente Ficava por isso. Ficava por isso. Mas gastava o dinheiro nisso. Mas gastava. Então, assim, pensava assim, não, eu não bebo. Mas o dinheiro que ele ganhava na noite também, ele bebia na mesma noite. Oh, meu Deus. Ficava lá, né? Quando não pagava nunca trazia mais. nada para casa. Era o falso dinheiro, Sim. né? Vamos dizer assim. Né? Era o que a Bíblia diz, o saco furado, a bolsa furada, né? Então, aí hoje em dia, Deus prospera tanto na vida, assim, que eu tenho várias guitarras, tenho uns pedais bons, né? Então, Deus vai abrindo a porta e Isso vai... depois que você é esse adorador. Depois que você veio para a igreja, entregou sua vida para Jesus, mudou de vida.
E aí você tem prosperado. Isso. É assim, Tem- sonha com a guitarra e Deus, me ajuda aí com o negócio. Eu preciso comprar. Eu não posso é chegar com mais guitarra lá em casa, que senão... Mires, aí fica complicado, né, menina? Mas assim, Deus está provendo da nossa vida, né? Amém. Amém. Então, hoje em dia nós temos nossa casa, tem Vocês não vários... tinham a casa própria, Não né? tinha, A nós Mirislene comentou que vocês moravam com a sua mãe. Hoje vocês já têm a casa própria. Sim. Isso foi fruto, assim, Carro bom, né? carro, foi depois que da conversão em 2016 para cá, foram só bênçãos mesmo, foi a casa, foi carro, foi a questão dos instrumentos, né? Os meninos aí, todo mundo tem sua casa agora, o João Lucas estuda em escola boa, então Olha a gente só. tem, não tem um padrão assim de rico, mas a gente vive muito melhor bem. do que a gente vivia, né? Glória a Deus, né? Então Deus prosperou na nossa vida Prosperou. mesmo. Isso, a prosperidade é de Deus para nós, né? A Bíblia fala assim, ó, se vocês crerem, vocês comerão e viverão do melhor da terra, né? Então isso é bênção de Deus. Vocês creram nesse amor, vocês creram nesse abraço, acreditaram nessa mudança. Mirizene, e a ficha caiu, que tinha mudado, que estava mudando. Não, quando a gente voltou do encontro com Deus, ele já voltou transformado. Olha, Já foi diferente. aí você já começou a perceber as mudanças. Ele nunca mais bebeu. Nunca mais. As drogas também. Nunca mais. Nunca mais.